Então, galera, eu tô tendo muitos problemas para conseguir gravar esse vídeo para vocês. Então, se vocês puderem me ajudar, compartilhando e clicando no like aí para ajudar, vai me ajudar bastante. Tá sendo muito difícil gravar porque basicamente eu tô perdendo todos os vídeos. Parece que o VS Code simplesmente para de funcionar quando eu começo a gravar. Se o OBS estiver ligado, parece que ele para de funcionar e isso está sendo bem chato. Estou aqui gravando do futuro e aí eu queria dar essa dica bem legal para vocês, que é como que a gente passa ícones como propriedades, né? Como props para os componentes. Era um problema que eu tinha lá no projeto do meu estágio que a gente estava trabalhando e a gente passava o tempo todo, a gente tentava, né, passar um, uma props, né? Então eu vou criar aqui um componente novo com vocês, só para ilustrar, eu vou chamar de button. Acho que já vai ter outro, mas eu vou botar button icon. Só para a gente ver aqui, e aí eu vou botar export button, vou botar o function button icon, beleza? Tá. E aí, a gente tinha esse problema de passar um ícone como propriedade, né? Isso era bem complicado. Aqui eu já instalei as bibliotecas de ícones. Vou botar aqui o Fi Plus, que é um ícone do React Icon, né? E vou importar ele aqui em cima. Import Fi Plus from React icons barra fi. É assim que a gente vai importar o ícone, né? Tá. E aí, né, o que é que esse botão vai ter? Ele não vai ser só isso, né? Eu vou envolver ele numa div. E a gente vai colocar ele aqui dentro. E a gente vai ter o nosso próprio botão, né? E ok. E o nome dele aqui vai ser enviar. Ou adicionar, né? Vamos colocar adicionar porque a gente está botando um ícone de adição. Então, basicamente, esse é o nosso ícone, né? É o nosso botão, na verdade. E aí a gente precisa passar aqui algumas propriedades, né? Algumas interfaces para ele. Então, a gente vai criar aqui interface button icon props. E a primeira delas vai ser o title, que é o título do botão. E aí, vai ser em formato de string, a gente precisa passar aqui, porque a gente está utilizando TypeScript nesse projeto, e a gente precisa adicionar essas propriedades aqui. Então, a gente vai colocar props, dois pontos, button icon props. Faltou o O aqui, vou colocar aqui também. E ok. A próxima coisa que a gente quer passar aqui é o ícone, né? A gente quer que o ícone seja dinâmico, porque nem sempre a gente vai querer que o botão seja um ícone, pode ser um botão de busca, por exemplo, e aí a gente precisa mudar esse ícone, assim como a gente vai mudar o nome. Deixa eu colocar aqui, trocar o nome também, a gente vai colocar como props.title, inverter aqui, props.title, e aqui a gente vai precisar trocar pelo botão, né? Pelo ícone. Então, a gente vai colocar props.icon. Deixa eu adicionar lá, a gente também vai colocar um ícone, um icon, né? Que seria, enfim,
aqui, o que era que acontecia? Quando a gente precisava fazer isso, eu usava o React Node, né? Só que qual é o problema do React Node? É que React Node, ele é, vou importar aqui o React Node, né? O React Node, ele pode ser qualquer coisa, né? Inclusive outro componente, inclusive qualquer coisa. Só que aqui a gente tá esperando especificamente um ícone. A gente não quer dar margem para que a pessoa coloque aqui uma outra coisa que não um ícone. A gente precisa receber só, exclusivamente só um ícone. E isso me incomodava muito lá no projeto que a gente estava codando, no trabalho, porque não tinha muito o que fazer, assim, né? A gente não tinha como passar esse ícone. E depois de um tempo quebrando a cabeça, eu consegui descobrir que a forma com que a gente passa essas propriedades aqui tem que ser um pouco diferente, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Existem duas formas diferentes de fazer isso, tá? Vai ter uma diferença para o React Icon e para as bibliotecas as bibliotecas de ícones do React Icons e para o Phosphor Icon, que é o que a gente trabalha lá no projeto que eu estou codando lá no meu trabalho, né? Então, como é que a gente vai fazer? Aqui a gente está trabalhando com o React Icon, então eu vou mostrar primeiro para ele. A gente vai ter que colocar icon base props do React Icon, né? Então ele importou, aqui a gente tem que importar também esse icon base props do React Icons. Só que aqui, se a gente for olhar, a gente está vendo que ele está reclamando, né? Isso não pode acontecer. Mas, ok, antes da gente ir para lá, a gente vai. Quando a gente trabalha com o Phosphor Icon, né? A gente precisa colocar icon props. E aí eu tenho os dois instalados aqui as duas bibliotecas de ícones instaladas aqui. Eu vou importar o plus, que é um. Não, eu vou importar de outra forma. Eu vou importar tudo como icon do do Phosphor React, né? Ou a gente, no caso aqui, como a gente está declarando, a gente pode importar só o icon, né? Do Phosphor React. Então, esse icon aqui é de icon props. Aqui a gente tira esse fi, né? Porque a gente não vai usar aqui. E ok, então se a gente for importar do React Icons, a gente tem que importar o icon base props aqui e colocar ele aqui como uma interface, ou se a gente for importar do Phosphor React, a gente importa como icon.iconprops, né? Só que aqui embaixo a gente está vendo que ele está reclamando. Por quê? Porque essa declaração aqui, deixa eu separar para a gente ver, ela está solta aqui no meio e ela não pode ficar assim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar uma div. E aí ele até para de reclamar, só que aí ele começa a reclamar dentro na própria importação, né? Ele também não aceita. E aí, depois de muito quebrar a cabeça, foi que eu descobri que, na verdade, a gente tem que passar aqui um fragment. A gente precisa encapsular esse ícone que a gente está colocando em alguma coisa, em algum container, né? Em algum espaço. Só que ele não aceita div. Então, a dica aqui é a gente colocar isso entre fragments, e aí ele vai aceitar. Então, vamos utilizar agora esse botão para a gente ver como fica a utilização dele. Eu vou aqui no meu app, a gente está renderizando lá na home, eu vou lá na home para a gente ver, deixa eu ver se minha home está aqui, não está, deixa eu pegar ela aqui embaixo, rapidinho a gente resolve, aqui. Beleza, aqui está a home, tem um input task aqui. Eu vou só apagar tudo isso aqui. Ok. E vou colocar esse botão aqui embaixo. A gente vai botar button
botão icon e vai colocar isso aqui. Beleza, né? Primeiro a gente vai ter que importar ele, né? Vamos dar um import button icon from components barra button icon, né? Então importamos ele aqui e tá faltando, né, algumas propriedades. Vamos voltar lá no button icon para saber quais são. A gente precisa do title e a gente precisa passar o ícone. Então vamos lá. Primeira coisa, o title dele vai ser uma string, então a gente pode passar assim e a gente vai colocar adicionar. Essa vai ser o nome do nosso botão. E o icon dele, a gente vai fazer assim. Ele está aceitando, de fato, um ícone. Então, a gente vai passar o ícone da mesma forma que a gente passaria normalmente no projeto, né? Então, a gente tem aqui, já para adiantar, se a gente for passar um ícone do Phosphor React, a gente pode importar dessa forma. A gente pode importar tudo como icon, né? Do Phosphor React. Então, para declarar aqui, a gente vai ter que fazer icon ponto plus, que é o ícone lá. Então, a gente sempre vai colocar icon ponto plus. E isso daí vai ajudar a gente a não ter que fazer várias importações ou sair colocando vírgula, vírgula, vírgula em todos os ícones, né? A gente pode simplesmente importar tudo e na hora de colocar, a gente coloca icon.plus. E aí, como eu mostrei aqui, né, a gente está passando também as propriedades dos ícones. Então, ele vai aceitar tranquilamente o tamanho. A gente pode passar aqui um size de 20. Ele aceita também a classe, né, para a gente poder trocar o nome. A gente pode passar aqui um text red 500, deixa isso aí. Que mais que a gente pode passar? E a gente pode passar, no caso do Phosphor React, a gente também pode passar o peso, né? Que é bold. Ok? Então, essa seria a declaração para o Phosphor React. Agora, para a gente fazer a declaração para o React Icon, eu estou aqui com o cursor nessa linha, eu vou apertar Ctrl Shift D, ele vai duplicar o mesmo botão. Eu vou colocar aqui, adicionar icon, não, eu vou adicionar phi, para a gente saber que esse daqui é da biblioteca do React. E a forma como agora a gente vai declarar um ícone do React Icons, né? E aí a gente vai utilizar esse phi plus. Eu não encontrei uma forma de importar assim também. Então, esse daqui, de fato, a gente vai ter que usar vírgula e sair colocando todos que a gente for usar aqui, tá? Mas é a mesma coisa. Phi plus, né? Só que nesse caso aqui a gente vai tirar isso daqui e vai colocar o phi plus. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que ele estava indentando, mas beleza, a gente vai usar assim. E no React Icons, ele aceita o size, ele aceita a classe, mas ele não aceita o peso. Para a gente trocar o peso, né, a grossura do ícone, a gente tem que fazer stroke. É uma propriedade chamada stroke width, né? E aí no caso do Tailwind, ele aceita o tamanho 0, aceita o tamanho 1 e o tamanho 2. O 1 seria o normal, o 0 ele some, né? Fica uma grossura 0, negativa, inexistente. O 1 ele fica numa grossura ok, e o 2 ele fica mais grossinho, né? Seria o bold, assim como tá aqui em cima nesse outro. E aqui eu vou trocar para green, só para a gente ver como é que vai ficar. Eu vou abrir aqui o terminal agora para a gente ver
como que esses dois botões vão funcionar. Então, beleza, pessoal, abri aqui o projeto e dei um npm start para iniciar, para a gente ver como é que vai ficar a diferença desses dois botões. Mas, basicamente, é assim que vai funcionar. A gente passa as propriedades aqui, como icon base props e icon.iconprops, vai depender de qual biblioteca você vai estar usando, né? É importante ter atenção a isso. E aqui a grande sacada é que a gente tem que passar, quando a gente for usar ele aqui dentro do nosso retorno, a gente tem que colocar entre um fragment. E na hora de declarar, a gente vai ter acesso aos ícones e às propriedades dele. Então, vamos ver lá no nosso projeto como é que está ficando. E é isso aqui, né? Os dois ícones, eles são iguais, né? Tem a mesma propriedade, tem a mesma característica física, mas a gente pode trocar aqui, por exemplo, eu vou trocar o ícone do Phosphor Icon pelo Airplane. Opa, faltou o P. Airplane. E aí a gente vai ter que mudar lá e ele não mudou. Ah, mudou agora. Então, é isso, né? Ele não está aceitando a propriedade de texto. Eu não sei por que não está aceitando, mas deveria aceitar. Mas pelo menos o stroke ele está funcionando, né? Porque, quer dizer, aqui não está também. O stroke não está funcionando. Ele não está aceitando o class name. Mas ele aceita, tá, gente? Em outros exemplos, outras coisas que a gente forem fazendo, a gente vai usar isso aqui bastante no projeto. E, em tese, é para funcionar, né? Vai estar funcionando, mas essa era a dica que eu queria passar para vocês. Então é isso, pessoal. Essa foi a dica. Eu espero que tenha ajudado vocês a resolver esse problema, que é um problema bem comum aí para quem está iniciando. E eu procurei na internet e não achei. E agora eu estou passando a dica aí para vocês. Então, se você gostou, se você conhece alguém que está precisando dessa dica, manda para ele. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.